Só uma pitada. Vai uma pitada aí? Tá pronto! Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje estou trazendo aqui um pitada de terror. Isso mesmo, um pitada rapidinho, apenas com um breve relato do nosso ouvinte Naldemar. E ele queria deixar esse relato aqui como registro para vocês e saber a opinião de vocês e o que vocês teriam feito. Então, bora começar? Bom, o Naldemar, numa época, ele começou a trabalhar em uma cidade do interior, numa parte ali do interior, e ele precisava passar por um trecho da estrada que tinha uma fama bem pesada e perigosa. Era um trecho conhecido por seus vários acidentes e chegou a acontecer ali em um ano só 30 acidentes naquele mesmo trecho. Então, assim, para uma cidade pequena, num trecho tão específico, 30 acidentes daquele ano, gente, é muita coisa, é muito acidente por uma estrada mais de interior assim. Bom, o Naldemar, ele tinha tanto um carro quanto uma moto nessa época, e dependendo do dia, ele ia para o trabalho com um ou outro. E foi aí que as coisas começaram. Toda vez que o Naldemar passava por um ponto específico da estrada, acontecia uma coisa estranha. Quando ele estava de moto, ele passava e era como se alguém sentasse na garupa naquele determinado local. Ele sentia o peso como se a moto abaixasse, como se alguém tivesse pegado carona com ele. E se ele tivesse de carro, ele percebia que parecia que alguém naquele mesmo trecho entrava no carro. E isso acontecia com um veículo em movimento. Então, ele não parava em nenhum lugar nem nada do tipo. Passando por aquele trecho, ele já sentia aquilo. E ele sempre sentia essa presença ali com ele. Quando era de carro, ele falava que era muitas das vezes no banco de trás que aquele ser, aquele espírito ou aquela coisa se sentava. Nunca na frente. E não era só uma sensação. Sabe aquele barulho quando alguém tá se sentando em uma poltrona, algo assim? Então ele sempre sentia também e ouvia esse barulho tanto na moto, mas principalmente no carro, né, fechado ali. Ele sentia aquele barulho característico do tecido do banco se mexendo, como se alguém tivesse se assentando ali atrás e se ajeitando. E para completar, ele sentia alguns arrepios e ele também percebia que o banco de trás do carro parecia que abaixava, como se realmente tivesse alguém com um peso ali em cima. E ele não via nada, ele só sentia isso tudo. E isso não era uma coisa esporádica, isso acontecia praticamente todos os dias que ele ia trabalhar, tanto de madrugada quanto à noite. Ele trabalhava e saía sempre por volta das 4 horas da manhã. Ele saía para trabalhar esse horário e encontrava essa coisa ali no meio do caminho e retornava às 8 horas da noite quando voltava. E ele percebia que essa interação, essa coisa que acontecia, sempre acontecia mais à noite. Se ele passava nesse mesmo trecho, por exemplo, ao meio-dia, se ele precisasse ir em casa buscar alguma coisa ou almoçar, isso não acontecia durante esse período da manhã ou da tarde. Sempre acontecia ou de madrugada ou à noite. E era assim, para ir, ele passava nesse trecho e aquilo, né, que estava ali com ele, descia em um certo tipo de encruzilhada que estava lá. Então, tinha uma encruzilhada antes de chegar no destino do Naldemar. E aí, antes de chegar nesse destino, nessa encruzilhada, aquela coisa ali saía, né, do veículo, da moto ou do carro que ele tivesse. E na volta de noite, era como se ele pegasse aquela coisa novamente ali naquela encruzilhada e deixasse novamente naquele mesmo trecho
que ele tinha pegado aquilo de manhã. Então era como se ele estivesse dando carona para aquele ser, para aquele espírito, para aquela coisa, tanto na ida quanto na volta e sempre de noite. Se ele passava lá de manhã, nada disso acontecia e era isso. Eu cheguei a perguntar se teve mais alguma coisa e ele falou que ele já chegou a ver alguns vultos nessa estrada e ele descreveu como sendo sombras. Não era como vulto realmente, aquela coisa mais escura, mais preta, como ele já ouviu falar em outros locais. Não, era como uma sombra de uma pessoa, só que não tinha pessoa ali, era somente aquela sombra dela. E teve uma vez que quando ele deu essa carona no carro, ele viu como se fosse uma silhueta de alguém do lado dele, porque a maioria das vezes era sempre atrás. Só que neste dia ele viu como se fosse uma silhueta de alguém do lado dele, um vulto, alguma coisa assim. E teve uma rara vez também que ele ouviu um oi. Ele estava sozinho e ouviu um oi bem baixinho, quase sem voz. E ouvindo também todo aquele barulho do banco de trás, aquela sensação da moto. Mas ele nunca tinha visto mais nada e ele também não chegou a responder esse oi. E aí, né, gente, eu perguntei pro Naldemar se ele tinha medo disso tudo. E ele disse assim pra mim que aqueles espíritos ou entidades nunca faziam nada demais com ele. Só pegavam essa carona, de certa forma, e ele acabou se acostumando. Depois de um tempo, ele achava até que era normal. Essa rotina ficou dessa forma por cerca de uns 6 meses direto, até que ele terminou aquele serviço que ele fazia naquela região e não precisou passar por aquele trecho mais de madrugada. E aí, gente, assim, é bem rapidinho mesmo esse relato dele. E eu me pergunto primeiramente o que era, né? Se alguém tiver aí uma mediunidade ou uma religião que possa explicar um pouco mais sobre isso pra gente. E assim, eu ficaria com muito medo e se tivesse, né, um outro trecho para poder passar, um desvio, algo assim, com certeza eu iria fazer. E eu ia buscar forma, sei lá, de fazer uma oração dentro do veículo, colocar ali alguma coisa, porque por mais que a minha religião seja uma religião que acredita em reencarnação, acredita em outras almas, tanto nas boas quanto nas ruins, que às vezes vagam ainda por esse mundo e tudo mais, não significa que eu queira ver, que eu queira sentir, que eu queira passar por esse tipo de coisa. Eu não gosto mesmo. Inclusive, eu já falei aqui no episódio que eu trouxe para vocês de Penumbra, que chama Meus Relatos. Eu trouxe que eu já vi uma coisa, mas que eu não gosto, gente. Não gosto. Então, assim, o que vocês fariam se fosse vocês? Né? Vocês continuariam, largariam esse trabalho e pregariam outro, mas pro Naldemar foi muito tranquilo e ele não ligou muito com relação a isso. Então, eu quero saber de vocês, a opinião de vocês a respeito desse assunto, que vocês falem aí um pouquinho pra gente. Deixa a opinião de vocês lá no grupo do Telegram, lá no Instagram, eu vou deixar a imagem também dessa história, vocês deixem lá pra gente a opinião de vocês. Se você já tiver passado por algo parecido, tiver alguma história desse assunto ou de outro tema que você acha que é muito rapidinha e que não daria um episódio inteiro, conte pra mim pra gente trazer aqui no episódio Pitada, tá bom? Que aqui são histórias rapidinhas. Escreva pra mim no boracomeçarpodcast@gmail.com. Bom, agora falando sobre o nosso Natal Solidário. Gente, eu deixei aqui sobre o CCMM um episódio falando como que funciona o Centro Convivência Maria Maria. E já teve gente que ajudou, a gente já está recebendo doações. Para quem quiser conhecer um pouco mais, eu já estou soltando vídeos no nosso Instagram das crianças falando um pouquinho mais a respeito do centro. Foi criado um Instagram, porque assim, a maioria das pessoas que estão cuidando lá são pessoas também mais idosas, que às vezes não tem nem tempo de olhar essa questão. Então eu estou fazendo um voluntariado lá também para ajudar nessas questões, para eles terem mais visibilidade.
E é isso, eu gostaria muito de pedir ajuda, contar com a ajuda de vocês. Eu vou deixar aqui alguns depoimentos, né, para vocês com relação ao Centro Educacional Maria Maria, para que vocês conheçam um pouco mais. Vou deixar aqui um pouco de vozes das crianças, de mães que deixam os filhos lá. Boa tarde, quem tá falando aqui, quem fala é Silvia, a tia da Manuele e do Gael, irmã da mãe deles, da Eva. A creche toda a vida foi muito boa. As filhas dela ficou aí na creche quando estava pequena muito tempo, a Evelyn e a Érica. Tempo que a Gessânia trabalhava aí também, e era professora aí na creche. A creche Centro Convivência Maria é muito boa. As meninas da Eva sempre ficou aí e agora tá ficando o Gael e a Manuele também. É muito bom aí. E se você quer ajudar o meu podcast, quer ajudar a Rayane como pessoa, para que eu compre ração para os meus bichos, para que eu faça mais podcast e evolua cada vez mais e chegue um momento que eu mesma consiga ajudar. Então, gente, assine aí a Aurelo, o Apoia-se, nós já temos 15 histórias disponíveis, temos alguns desfechos, algumas coisinhas, tô buscando trazer novidades para você pro Natal também, então vamos contribuir, que tudo isso dá bastante trabalho, e hoje não é o meu primeiro local aí que eu tenho dinheiro, né, vamos dizer assim. Então, quanto mais gente ajudar, mais conteúdo eu vou conseguir trazer e produzir para vocês. É isso, eu agradeço por vocês me ouvirem até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora, tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Aurelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui, eu te espero lá no Telegram. Um beijo!